Existe a parte da eletrólise que tem as relações estequiométricas que estão envolvidos com a lei de Faraday para a eletrólise, né? Então é o que a gente vai assistir nessa aula hoje. Sou a professora Ângela Ferreira, eu peço que curta o vídeo e continue me assistindo para entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, o que a gente já viu sobre estequiometria, né? Estequiometria, você relaciona lá um mol, tem 6 vezes 10 23 moléculas, átomos íons, a massa molecular de um determinado composto, 22,4 litros na CNTP, e agora a gente acrescenta mais uma atribuição do 1 mol, que é 1 Faraday, que é igual a 96.500 coulombs, que é a carga elétrica de 1 mol de uma determinada substância, certo? Então, além do que já existia na estequiometria, ainda adiciona-se essa variável, certo? E isso vai nos ajudar muito a resolver algumas questões que envolvam esse tipo de questão. Para isso, a gente vai ver 4 exemplos, né, de como resolver esses cálculos estequiométricos dentro da eletrólise. Vamos ao primeiro caso aqui que a gente vai ver, que é o seguinte. Na eletrólise, uma solução de sulfato cúprico tem a seguinte reação catódica. Então, aqui você tem uma reação de redução do cobre 2 a cobre 0. Quantos mols de íons cobre 2+, são reduzidos por uma quantidade de eletricidade igual a 1 Faraday? O que eu falei anteriormente? Que 1 Faraday equivale a 96.500 coulombs, que equivale a 1 mol de elétron, certo? Então, a gente pode estabelecer o seguinte. Ali está perguntando quanto de 1 mol, 1 Faraday, vai ser produzido de cobre 2+. Pela equação, a gente observa que 1 mol de cobre 2+, certo? 1 mol de cobre 2+, são necessários 2 mols de elétrons. E os mols de elétrons é o que relaciona-se à carga elétrica, a Faraday, ao número de Faraday ou a constante de carga elétrica. Então, pela relação aqui, eu tenho 1 mol de íons cobre 2+ para 2 mols de elétrons, certo? É essa relação que eu tirei aqui da minha equação. E ali está perguntando 1 Faraday. Eu sei que 1 Faraday equivale a 1 mol de elétrons. Então, para 1 mol de elétrons, quanto é o número de mols de íons de cobre 2+ que vão ser gastos, né? Serão reduzidos. Então, fazendo a continha aí, você acha um valor de 0,5 mols de íons de cobre 2+, certo? Um outro exemplo seria esse aqui, ó. Na obtenção industrial do alumínio, ocorre a seguinte reação catódica. Sabendo que 1 Faraday é 1 mol de elétrons, quantos Faradays provocam a decomposição de 9 kg de alumínio? Então, aqui está relacionando o número de Faraday, que está relacionado ao número de elétrons, e a massa do alumínio, certo? Pela equação que é dada, eu posso tirar aqui que 3 mols de elétrons, né, está para 1 mol de alumínio metálico. Por que agora eu estou usando o alumínio metálico? Porque falou de massa. Então, falou de massa, eu vou usar ali um elemento metálico, que é formado, reduzido, certo? Então, eu posso usar essa relação. 3 mols de elétrons, quanto que equivale em massa 1 mol de alumínio? Aí foram dados a massa atômica do átomo de alumínio, que é 27. Então, em 3 mols de elétrons, eu tenho 27 gramas de alumínio, certo? Ok.
Então, em X mols de elétrons, que é o que eu quero saber, eu tenho 9.000 gramas, que equivalem aos meus 9 quilogramas de alumínio, certo? Então, resolvendo essa equação, a gente vai achar um valor de 1.000 mols, certo? 1.000 mols, aqui eu coloquei o Faraday, mas é porque 1 mol equivale a 1 Faraday. Então, 1.000 mols equivale a 1.000 Faradays. Então, essa seria a resposta dessa questão, certo? Um outro exemplo um pouquinho mais trabalhoso, mas não tão difícil quanto... Vamos ver o seguinte. Quanto tempo é necessário para se depositar 25 gramas de zinco em uma eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de zinco realizada com uma corrente de 2 amperes? Então, ali está falando que está na forma de cloreto de zinco, né? Então, ou seja, o zinco está como zinco 2+, e está sendo reduzido a zinco 0. Então, eu poderia escrever essa equação, zinco 2+, mais 2 elétrons, formando zinco 0, ok? Beleza. Tá falando de tempo, né? Quer saber o tempo. E a gente, para calcular o tempo, a gente tem que lembrar da formulinha lá do Kit, que é a carga elétrica igual a corrente elétrica vezes o tempo. Mas antes de usar essa fórmula, nós vamos calcular a carga elétrica dessa deposição. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui 2 mols de elétrons, certo? Para 1 mol de zinco, ok? Falou em massa, eu vou usar o zinco lá, 0, para 1 mol de zinco, certo? Falou de massa, então eu vou usar a massa molecular do zinco. Lá na tabela periódica você vai encontrar um valor de 65,38 gramas por mol para o zinco. Então, eu posso dizer que 2, por causa desse 2 aqui, vezes 96.500 coulombs está para 65,38 gramas de zinco, ok? Então, a questão, o problema, a primeira parte do problema é saber qual é a carga elétrica de 25 gramas de zinco. Fazendo a conta aqui, né, fazendo a conta cruzada, a gente acha o valor de 73.799 coulombs. Aí a gente vai lembrar do kit, carga elétrica é igual a corrente vezes o tempo. Eu tenho a carga elétrica, 73.799,33 coulombs. A questão me deu a corrente, que é de 2 amperes, então vai ser igual a 2 amperes vezes o tempo, que é o que eu quero. Passando esse 2 dividindo, a gente vai achar um tempo de 36.899,625 segundos, certo? Aí a gente olha nas opções, as únicas que tem segundos não equivale a esse valor. Então, eu vou ter que converter o meu segundo para hora. E aí eu vou lembrar que em 1 hora, vamos colocar aqui, em 1 hora, eu tenho 3.600 segundos, ok? Aqui, e 600 segundos, belezinha? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai converter fazer uma conversão de unidades, né, segundos. Então, nesse valorzinho aqui, ó, 36.899. 899 segundos vão ter quantas horas? E aí você multiplica também cruzado, você vai achar esse valor aqui de 10,2 horas, que equivale aqui à letra D, certinho?
Um outro exemplo, o último exemplo dessa sequência, diz o seguinte: uma solução aquosa de nitrato de prata foi eletrolizada durante 1 hora. Então, foi me dado o tempo, ok? Sabendo que a corrente elétrica que circulou pela célula eletrolítica foi de 2 amperes, determine a massa de prata depositada no cátodo. Vamos colocar aqui a primeira coisa, a reação, ok? Aqui eu não sei a carga elétrica que foi depositada, mas a questão me dá o tempo e me dá a corrente. Então, tem como eu calcular a carga elétrica daquela deposição, certo? Então, vamos fazer isso. Lembrando que eu tenho que passar esse tempo para segundos. Então, vai ficar 2 amperes vezes 3.600 segundos, que equivale a 1 hora. Então, fazendo essa conta, eu vou achar aí 7.200 coulombs, ok? Então, o que eu sei agora, né? Que 1 mol aqui, que a gente pode olhar pela equação, de elétrons produz a massa de prata referente a 1 mol, que eu tenho ali só 1 mol de prata, ok? Então, a gente pode escrever o quê? Que quanto equivale 1 mol de elétrons? 96.500 coulombs. E está para a massa da prata. A massa da prata é 107,8 gramas, ok? E aí, a minha pergunta é, e 7.200? Quanto de massa de prata se deposita? Então, 7.200 coulombs depositam uma massa X, uma massa M, certo? Fazendo a continha aqui, multiplicando cruzado, a gente descobre que essa massa é de 8 gramas, ok? Então, essa seria uma outra aplicação dessa parte de estequiometria dentro da eletrólise, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa as dúvidas e sugestões nos comentários, né, que eu respondo prontamente. E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal para receber mais dicas de química. E caso queira, me siga lá no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, para receber mais conteúdo de química, ok? Meu muito obrigada.